E agora, pessoal, tudo certo aí? Vou pra cá, né? Tudo certo? Então vou recomeçar, tá bom? Agora sim, né? Tecnologia é fogo, viu? Vamos lá, vamos recomeçar, tá bom? Então, como eu estava falando, né, nós vamos um pouco da teoria, tudo tranquilo, né? Som, imagem, tranquilo, né? Então vamos lá. Então, proposição, como você viu, né, é uma frase declarativa que você pode atribuir um valor falso ou verdadeiro. A proposição simples, ela é uma proposição que só é uma declaração completa, mas ela não é possível separar em partes. Já a proposição composta, que aparece os conectivos, né, nós podemos separar em partes. E agora você vai ver exemplos de proposições simples. Tudo na Talência é potiguar, o Brasil está situado na Europa e existe vida fora da Terra. Observe que essas sentenças declarativas, né, que são consideradas proposições, não pode ser dividida em partes, né, e pode ser julgada como verdadeiro ou falso. É bom lembrar que existem sentenças que não são consideradas proposições, que normalmente vem uma sentença exclamativa, certo? Que belo dia, uma sentença sem verbo, que fica vago, né, uma sentença vaga, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, indicando alguma ordem, e sentenças abertas, onde você não, por não conhecer um elemento, você não pode julgar. Por exemplo, x mais 3 igual a 10, como eu não sei quem é x, eu não posso dizer se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Ele é um professor, como eu não sei a quem se refere, eu também não posso julgar se é verdadeiro ou falso, né? E os paradoxos, né, que geralmente, quando as bancas cobram, usa essas duas sentenças aqui, que é eu sou mentiroso, né, na primeira pessoa, ou então aparece essa frase é falsa. Os paradoxos, né, são frases contraditórias, né? Então, mas não é preocupante, porque a banca Funcerne, na relação que eu peguei, não tinha nenhuma questão falando se é, ou pedindo saber se é ou não proposição, então é só para registrar, né, o nosso primeiro tópico da aula, tá bom? Agora vamos para proposições compostas. Então, a partir de proposições simples, dadas, podemos construir novas proposições compostas mediante o emprego de operadores lógicos chamados de conectivos. Então, isso aqui é importante para, no geral, né, para a disciplina. Nós temos a conjunção, é um conectivo, duas disjunções, a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Inclusiva quer dizer que eu posso incluir mais de um, e exclusiva está dizendo que você só pode ter um como verdadeiro ou com exclusividade. Aí temos a condicional e uma dupla condicional que é chamado de bicondicional. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da classificação, da representação simbólica e da tradução dos conectivos. Classificação, simbologia, proposição e tradução. Conjunção. Qual é o símbolo da conjunção? É um chapeuzinho, é um V invertido. Aqui tem a proposição, esse P é uma proposição simples, o Q é uma proposição simples, e tem um conectivo no meio ligando as duas proposições. Por exemplo, Pedro é professor, P, o que eu vou colocar, o quadro é branco. Então, eu iria ler Pedro é professor e o quadro é branco. Disjunção inclusiva. O símbolo é um V e você lê ou, tá vendo? Ou Pedro é professor ou o quadro é branco, certo? Condicional, o símbolo é uma seta, tá aqui a representação da proposição composta, e você lê se P, então Q. Se Pedro é professor, o quadro é branco, por exemplo.
Bicondicional é seta dupla, né? Para a direita e para a esquerda e vice-versa. E você lê se somente se. P, se somente se que. E para finalizar, outra disjunção. Lembrando que a disjunção é um V, né? A inclusiva e a exclusiva é um V com a barrinha embaixo, tá vendo? V com a barrinha embaixo aqui. E a tradução é ou P ou Q. Então, pessoal, se ligue aqui, não é, na tradução, caso apareça uma questão de transformar a parte simbólica num texto, né? Ou se tiver um texto para parte simbólica, isso aí é o que nós vamos usar, né, em algumas questões, porque vai aparecer o que é uma conjunção, o que é uma disjunção, certo? Então vamos aqui para a frase aqui só para a gente colocar aqui a classificação. A Lua é um satélite da Terra, Recife é a capital de Pernambuco. Nós temos aqui um conectivo, né, que é o I, chamado de conjunção, e o símbolo é um chapeuzinho assim, ó. Carlos é solteiro ou Pedro é estudante, conectivo ou, chamado de disjunção inclusiva, ó, o símbolo é um V, certo? Se chove, então faz frio. Se, então, é a condicional, o símbolo é uma seta. Vou viajar se somente se estiver de férias, bicondicional, ó, seta vai e vem. Ou Maria gosta de cinema ou Maria gosta de praia. Nós estamos diante de uma disjunção exclusiva, beleza? Então aqui é só para mostrar a você como é que se faz a leitura, como se traduz, né, numa parte simbólica. Lembrando que esse P é uma proposição simples e o Q é outra proposição simples, ok? E agora nós vamos conhecer as tabelas, né, e os conectivos. Agora sim, né, uma parte bem cobrada pela banca Funcerne. Então fique bem atento, ó. Então é o seguinte, quando nós temos duas proposições simples, né, e vamos ligar aos conectivos, nós vamos ter 4 resultados diferentes. Como assim? Uma pode ser V, a outra pode ser V, as duas podem ser falsas, ou uma pode ser verdadeira e outra falsa, ou vice-versa. Então nós temos 4 situações que normalmente a gente constrói a tabela assim. A primeira coluna VVFF, 2V, 2F, e a segunda coluna alternando, certo? Aí você tem os 4 casos, os 2V, os 2F, um V e um F, um F e um V. E aí vem o que interessa para a gente aqui, que é representar uma conjunção. Pessoal, a conjunção, ela é bem rigorosa, né? Ela, quando você diz assim, vou à praia e ao cinema, então você tem que cumprir os dois. Então o E só é V quando os dois são V, o resto é tudo falso. Aí nós temos a disjunção inclusiva, cujo conectivo é um ou. Então quando você diz assim, vou ao banco ou ao supermercado, você fica, se você for a algum lugar, já cumpriu, né? Bem flexível nesse ponto. Então, quando você coloca um ou, se você for aos 2 lugares, tá bom. Se você for só a um lugar, tá bom. Se tiver um V, tá bom. Agora, se você não for para lugar nenhum, é falso, certo? Então, só é falso quando os dois são falsos. A condicional, que é a setinha, dos 4 resultados, só tem um que é falso, né? A gente conhece essa linha como VF, Vera Ficha. Só essa linha que é falso. O resto é tudo verdadeiro. Ó. Tudo verdadeiro. Ok? Bicondicional. A bicondicional, o próprio símbolo já ajuda a gente a lembrar, né? Porque é uma coisa bem equilibrada de um lado e do outro, né? Então, como você vê aqui, tem pontas iguais, ó. E aí ele só é verdadeiro se os dois forem iguais. Então, 2 verdadeiros, aqui, ó. Aqui já são diferentes, ó. E aqui são diferentes. Mas no final os dois são iguais. Então só é verdade quando os dois são iguais. E para finalizar, o ou uma coisa ou outra. Então ele já diz assim: ou praia ou cinema, ou supermercado ou banco. Ou seja, escolha um presente, um celular ou
ou um celular, ou um computador, aí você vai ter que escolher, por isso que ela é chamada de disjunção exclusiva, né? Escolher com exclusividade. Então, os dois, você não vai poder, né? Só pode um, apenas um, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, V, tem apenas um V, ok. Aqui também tem apenas um V na terceira linha, e aqui não tem nenhum V, é falso. Então, resumindo, certo? O E só é V quando os dois são V, tá vendo aqui? Ó, isso é o resumo. O OU só é F quando os dois são F. Aqui, ó, só é F quando os dois são F. O se, então, só é falso quando é VF. Você pode usar a Vera Fish aqui como referência. O se, somente se, ele tem duas verdades, só quando as letras são iguais. E o ou, que é o contrário, né? Se você observar, né? Eu vou precisar disso aqui, ó. Essa tabela é a negação da a disjunção exclusiva, é a negação da bicondicional, e a bicondicional é a negação da disjunção exclusiva, certo? Então, o ou só é verdadeiro quando os dois são diferentes. Então, resumidamente, é isso aí, tá? E, mais uma vez, um resumo melhor, inclusive, está no material, né, que eu disponibilizei, né, na descrição do vídeo, esse material aí, para vocês. Então, essa tabela aqui, ela está mais completa. Observe que tem o nome, tem a tradução, né? Tem a simbologia e tem a característica principal da tabela. Tá vendo? Ó, o E só é V quando os dois são V, ó, tá destacado aí, ó, em amarelo. O OU, ele só é F quando os dois são F, ó, que é a última, ó. O se, então, ele só é falso, olha o destaque, ó, quando for VF, né? Você pode usar a Vera Fish aqui como modelo. O se, somente se, ele só é verdade quando são iguais. Quando eu digo iguais é VV ou FF, tá aí o destaque, ó. E essa tabela, como eu disse, ao contrário da anterior, né? Ela só é verdade quando os dois são diferentes. Então, pessoal, é isso aí, certo? Não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai constar na sua prova, né? Porque toda prova eles colocam uma questão de argumento ou de tabela. E aí nós vamos para a nossa primeira questão, né? Que é uma questão bem recente aí, da Câmara Municipal de Potengi, certo? 2022. E aí ele coloca proposições, né? Para você julgar. Proposições, né? De atualidades, vamos dizer. Uma de atualidades e uma de numérica, né? De matemática. Então, primeira frase que ele colocou aí, né? É que a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo de Futebol de 2022. Pessoal, essa proposição, ela é uma proposição simples, como você vê, né? Ela é simples, ela é completa e ela vai ser julgada. Eu preciso julgar ela, certo? Para poder trabalhar com os conectivos. Então, essa informação é falsa, né? Porque o campeão não foi a Alemanha, né? Foi a Argentina, certo? Então a informação é falsa. E você precisaria saber dessa informação, né? Mesmo não gostando muito de futebol. Mas vamos lá. A segunda é o produto de 0,5 por um número par é um número inteiro. Aí é uma coisa que o aluno tem que saber o que é um número inteiro, né? Número inteiro é aquele que você não tem vírgula, né? Você não número inteiro, como tipo -3 é inteiro, 5 é inteiro, 10 é inteiro. Se eu colocar assim 3,4 já não é um número inteiro, né? É um número decimal. Então o número inteiro pode ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo, né? Conjunto dos inteiros. Mas vamos lá. O 0,5, né? Então ele está pegando assim, 0,5 está multiplicando por um número par. Então eu vou botar aqui um número par tipo 10, certo? 10 é um número par. Então esse 0,5 ele está querendo a metade do número par. E a metade de 10 é 5.
Então, sempre que você for multiplicar por 0,5, você vai... É como se você dividisse por 2, porque 0,5 é 1/2. E se você tem um número par, que todo número par é divisível por 2, então, com certeza, para qualquer número par, quando você dividir por 2, esse número resultante vai ser inteiro. Então, essa informação está correta. Então, diante dos fatos, o que é que eu descobri aí? Certo? Que o item 1 está falso, aqui, ó, falso, e o 2 verdadeiro, certo? Bom, a partir daí, aí vem a banca com os conectivos. Então, primeiro, ó, se liga, ó, conjunção. Conjunção entre o 1 e o 2 é verdadeiro. Aí você diz, professor, mas eu preciso saber o que é uma conjunção. Precisa. Precisa sim. A conjunção, ó, coloquei a tabela aí para a gente dar uma coladinha, ó. A conjunção é o I, ó. Ele só é verdade quando os dois são V. Aí você diz, mas professor, mas o 1, ele deu falso. Correto. E o 2 deu verdadeiro. Na hora que você coloca um I, que é a conjunção, a resposta é falsa. Isso mesmo, a resposta é falsa. Então, nesse caso, a letra A está errada, porque a letra A está dizendo que é verdadeiro, certo? Então, a letra A é errada. Vamos para a segunda. Condicional. Pessoal, a condicional está aqui, ó, é aquela setinha. Só é falso se for Vera Fischer, né? Aí você diz, mas o item 1 deu falso e o item 2 deu verdadeiro. Então, o resultado aí é verdadeiro. E aqui está correto. Mas eu faço uma ressalva aqui, tá? Eu acho que essa questão deveria ter colocado assim, as proposições 1 e 2 nessa ordem. Deveria ter colocado o termo aqui, nessa ordem. Porque se a ordem alterar, tudo bem que eu entendi a ideia do elaborador, né? Que ela colocar o item 1 primeiro. Mas, para garantir, seria prudente, né? Ele colocar assim, entre as proposições 1 e 2, nessa ordem, para você não entrar com recurso, provavelmente, né? Porque eu já vi questões que a banca ela escreve nessa ordem para o aluno não pensar que pode fazer VF, e se você fizer VF, dá falso, né? Então, ao meu ver, a questão pecou aí. Mas a resposta, até onde eu sei, ficou a letra B até então, certo? Não foi anulada por isso, né? Mas eu acho que merecia um adicional nessa redação, tá? As outras, sem problema, ó, disjunção, certo? Aí você diz, professor, a disjunção é o quê? Que disjunção ele fala, né? Você poderia indagar sobre isso. Porque existem duas disjunções, a inclusiva e a exclusiva, né? Poderia ter colocado aí qual das duas, mas normalmente as bancas, quando colocam disjunção, se refere à inclusiva. Isso é um normal. Mas, mais uma vez, eu acho que deveria fazer uma distinção aí. Apesar de que, tanto para uma como para outra, dá a mesma resposta. Porque se o primeiro é verdadeiro, se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, na hora que você coloca um ou, o que o ou diz? Praia ou cinema? Foi ao cinema, já está bom. Então é verdadeiro. Então ele errou aqui dizendo que era falso. E se ele colocar o ou, também dá certo. Ou uma coisa ou outra. Foi só um, beleza. Então, aí, independente do aluno pensar num ou no outro, vai funcionar como errado do mesmo jeito, certo? Mas seria bom ele botar aí qual é a disjunção que ele quer, mas, como eu disse, se aparecer bancas como a IBFC, por exemplo, que é acostumada a colocar isso aí,
quando ele bota disjunção apenas, sem especificar, ele está falando da disjunção inclusiva. E quando ele quer escrever a exclusiva, ele completa a frase. Beleza, certo? Isso, disjunção inclusiva mesmo, certo? Então seria melhor ter colocado, mas tudo bem, né? Também não tem problema, porque independente do tipo de disjunção aí, a resposta vai ser sempre verdadeira e o autor colocou falso como errado, certo? E ficou errado. Bicondicional. A bicondicional, né, aquele equilíbrio, né? Só é verdade quando os dois são iguais, só que um lado é falso, o outro é verdadeiro, então não está valores iguais, não tem valores iguais aí, o resultado é falso, só que o autor, o item da questão diz que é verdadeiro, então está errado. Resumindo, né, só tem uma questão aí que você pode marcar como correta, com a minha ressalva, né, de ter que colocar aí nessa ordem, e aí a letra B é o que está lá no gabarito, né, até onde eu vi, está dessa forma, tá bom? Bom, gente, vamos agora a uma aposta muito forte, né, na minha opinião, né, é uma questão de argumentação que envolva mais de duas ou três ou quatro proposições, né, 3 ou 4 proposições. Essa aqui, né, de 2022, ela tem 3 proposições, né? Ela tem 2 no se então, como você vê, né? E uma proposição simples. Então eu vou trabalhar com a tabela se então, como você vê, né? Lembrando que o se então só é falso quando é Vera Fischer. Então, como é que se faz essas questões de argumentação? Você considera as frases verdadeiras e a partir daí vai gerar conclusões. Então vamos aqui para a primeira frase aí. Se a casa não é vermelha, pessoal, vou anotar isso do meu modo, certo? Assim, com poucas letras. Ó. Se a casa. Primeiro eu boto um se, né? Uma setinha. Se a casa não é vermelha, então o portão é azul. PA, certo? Portão azul. Aí vamos para a segunda frase, né? A segunda frase. Se a casa é vermelha, então o telhado não é branco. Aí tem a frase, ora, sabendo que o telhado é branco, o que é que eu posso concluir? Então, veja bem, você sabe que o telhado é branco, mas você não sabe se a casa é vermelha ou não é, você não sabe se o portão é azul ou não é. É isso que eu quero descobrir. Então, qual é o nosso passo número 1 para resolver essa parte de argumentação lógica? Considerar que as premissas sejam verdadeiras. Você pode perguntar assim, professor, pode ser falsa alguma dessas premissas? Pode, se no texto vier dizendo que é falsa, alguma é falsa. Mas, caso não venha dizendo, você vai considerar todas verdadeiras. E, ainda mais, né? Você vai começar pela mais simples, né? Porque eu não posso começar da condicional, porque a condicional, pessoal, ela tem 3 formas de ser verdadeira. Então, você teria que fazer tentativas, né? Aí você diz, professor, então você vai começar. Eu vou começar dizendo que o telhado é branco. Então, vou botar um V aqui, passo 1, ó, V. Acompanhe agora, viu? Ó, o telhado é branco é uma coisa já ciente, né? Aí aqui, ó, onde tem telhado, está dizendo que ele não é branco. Então, quando ele muda, né? Mudou o contexto, né? Fez a negativa, então ele muda de valor. Então, isso aqui é falso. Ó, pessoal, quando você tem uma frase que é P verdadeira, quando você nega, bota um conectivo, né, negando, um modificador, ele vira falso, certo? Foi isso que aconteceu com o telhado é branco e o telhado não é branco.
certo? E agora se liga aqui, ó. Isso aqui é falso. O consequente é falso. Esse tipo de questão você tem que fugir de VeraFish. Ó. A ideia é fuja de VF se for na condicional. Fuja de VF, claro, se for no se então. E observe que as frases estão no se então. Então, se eu tenho que fugir de VF e o consequente é F, esse antecedente aqui não pode ser F. Certo? Não pode ser V, no caso. Ele tem que ser F. Então, passo 3, ó. Se o consequente é falso, você volta negando, certo? Ó, pessoal, quando você tem um consequente falso, você não pode botar o antecedente verdadeiro, porque vira VeraFish e o resultado aqui é falso. Isso não pode acontecer, certo? Por isso que a gente diz assim, fuja de VF. E aí eu tenho a minha primeira conclusão. Atente aí para a nossa primeira conclusão. Ó, eu tenho aqui, ó, que a casa é vermelha e ele indicou como era falso. Então, em termos de conclusão, se eu for concluir alguma coisa, eu vou dizer que a casa não é vermelha. Por quê? Casa é vermelha, aí a resposta é falso. Então, é porque ela não é vermelha. E agora vamos para a última etapa. Tá vendo aqui, nessa aqui, dizendo que a casa não é vermelha? Então, a casa não é vermelha, eu já sei que sim, está correto. Passo 4. Lembre-se que, quando o antecedente for verdadeiro, o consequente não pode ser falso, né? Você tem que fugir de VF. Então, se tem um V no início, você não pode colocar um F no final. Então, tem que ser um V com outro V. Portanto, e agora a minha conclusão sobre o portão. Portão é azul, a resposta foi sim, verdade. Então, acabei de descobrir que o portão é azul. Resumindo, minhas conclusões é: casa não é vermelha, a casa não é vermelha e o portão é azul. Como ele botou nos conectivos um i para todos os casos, e o i só é verdade quando os dois são v, então a resposta da questão está na letra, a casa não é vermelha e o portão é azul. Na letra C, certo? Então, bem tranquila, uma questão que só tem condicional, né? E essa aí é uma grande aposta dessa prova, né? Da FUNCERN, que costuma fazer esse tipo de coisa, mas eu coloquei mais questões sobre o tema, e a próxima questão, bem maior, né? Ela tem mais conectivos, né? Observe que ela tem um conectivo no ou, outro no se então, aí tem uma no ou, né? E tem basicamente isso, e a outra é a mais simples, né? Que é para você começar. Então são três, dessa vez são três proposições compostas e uma simples, certo? Então, pelo visto aí, eu vou usar três conectivos, né? Eu vou usar a disjunção, que é a primeira, certo? Eu vou usar a disjunção. Aí você, professor, lembra aí da disjunção, a disjunção inclusiva, que é o ou só é falso quando os dois são falsos, ó. Tá vendo aqui, ó? Só é falso quando os dois são falsos. Eu vou usar a condicional, só é falso quando é VeraFish. E vou usar a disjunção exclusiva, que só é verdade para quando os dois forem diferentes. Certo? Então, vamos às informações, né? Então, vou pegar a primeira informação, que é a do ou, e colocar aqui mais em cima pelo espaço que eu tenho, que é pouco. Então, vamos lá. Alberto é dentista. Então, vou botar aqui, ó. Alberto é dentista ou Bruna não é farmacêutica. Bruna não é farmacêutica. Beleza, essa é a minha primeira informação. Vamos para a segunda, que é no se então. Então, vou já acomodar aqui embaixo, ó, se então. Atenção, ó, setinha, ó, se então.
Se Bruna não é farmacêutica, então Daniela é assistente social. Essa é a segunda frase, segunda proposição. E a terceira, composta, né, é no ou. Diz assim: ou Carlos não é veterinário, ou Carlos não é veterinário, ou Daniela não é assistente social. Daniela não é assistente social. Eu vou separar aqui para ficar melhor, certo? E agora, para finalizar, se todas as afirmações são verdadeiras, dessa vez ele falou, né? Todas são verdadeiras. E Carlos é veterinário, está aqui a proposição simples para eu trabalhar. Então, podemos concluir como? Observe que nessa questão um pouco mais rigorosa, ele botou uma resposta no sim, então, aliás, botou duas, né? Temos que analisar, botou uma no ou, né? E uma no i. Então, vamos analisar depois as alternativas. Por hora, a gente vai dizer o quê? Que todas as frases são verdadeiras, como ele citou, né? Mesmo que ele não citasse isso, eu ia fazer mesmo assim. Todas são verdadeiras. E vou partir da mais simples, que é Carlos é veterinário. Então, vou mudar aqui a cor. Então, Carlos é veterinário. É uma coisa que eu tenho que começar, né, por ela ser simples. Aí procura onde está Carlos, né? Carlos está aqui, ó. Só que aqui Carlos não é veterinário. Alterou a frase, altera o valor. Ou é falso na primeira parte. Pessoal, lembre-se bem, ó, quando eu digo assim para você, ou praia ou cinema, aí você, praia eu não fui, mas ao cinema você vai ter que ir, né? Porque o ou é assim. Ele, para ser verdade, exige apenas que um seja verdade. Então, se um aqui deu falso, o outro tem que ser verdade obrigatoriamente. E aí você tem a primeira conclusão, né? Então, eu já posso concluir sobre a assistente social Daniela. Então, olha o que está dizendo aqui. Daniela não é assistente social. E a resposta é sim, que é verdade. Então, vou anotar aqui, ó. Daniela não é assistente social. Essa é a minha primeira conclusão. E vamos partir para outra. Onde está a Daniela? Você diz, está aqui, ó. Só que aqui ela está dizendo que ela é assistente social, certo? É assistente social. Aí o que acontece? Você viu que mudou, né? Aqui tá, ela não é e aqui ela é assistente social. Mudou, então muda o valor. Então passa a ser de verdadeiro, passa a ser falso, certo? E você sabe, né, que a condicional, né, quando o consequente é falso, você vai ter que fugir de Vera Fischer, né? Aí já tem Fischer. Aí você diz, então, nesse caso, né, aqui tem que ser um F, né? Com certeza, né? O antecedente tem que ser um F, só não pode ser VF aí. E aí nós temos o nosso próximo resultado, que é sobre esse BF aí, né? Bruna não é farmacêutica. Bruna não é farmacêutica, é um resultado falso. Então você conclui que Bruna é farmacêutica. Então já sei duas coisas, né? Que Daniela não é assistente social e que Bruna é farmacêutica. Só está faltando saber sobre Alberto, né? Se ele é dentista ou não. E eu vou saber nessa primeira proposição que eu coloquei aqui no início. Lembra de Bruna? Bruna não é farmacêutica, isso aí é falso, porque eu sei que ela é. Então é falso o meu passo 6. Pessoal, o ou, veja bem,
o ou, ele só admite um verdadeiro, para ser verdadeiro. O ou admite dois. Mas você sabe que, mesmo sendo ou, se um for falso, né? Quando você diz assim, praia ou cinema, vamos dizer que aqui seja praia ou cinema. Cinema você não foi, mas a praia você vai ter que ir, porque o ou, ele tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, quer dizer que nosso passo 7 é falando sobre Alberto. E ele realmente é dentista, confirmado. Então, minhas conclusões são: Daniela não é assistente social, Alberto é dentista e Bruna é farmacêutica. Agora, vamos para as alternativas. E a banca aí deu uma boa exagerada, né? Porque esse perfil aí de questões é mais assim da FGV, VUNESP, né? Que além de tudo isso que eu fiz, né, a gente tem que analisar as alternativas, que dentro das alternativas tem conectivos. E aí vem o mais conhecimento, né, que o aluno vai ter que ter. Então vamos aqui para a letra A. Na letra A, ele diz que é uma condicional, certo? Você sabe que a condicional, se for VF, é falso, né? Então, vamos aqui. Carlos é veterinário, certo? Carlos é veterinário. Sobre Carlos, eu não anotei sobre Carlos, mas está aqui, ó. Faltou sobre Carlos aqui, ó. Carlos não é veterinário, é falso. Então, é porque ele é, né? Então, faltou falar sobre Carlos aqui, mas já está. Carlos é veterinário. Anotei aqui, tá? Essa informação aqui, pessoal, não coloquei na conclusão, ó. Certo? Ó. Tá vendo? Ó? Carlos não é veterinário, é falso. Então, é porque ele é veterinário, tá bom? Anotei agora aqui, beleza? Ok? Então, vamos agora para... Aliás, essa informação era aquela informação do tópico, né? Que ele bota assim, ó, se Carlos é veterinário, então isso aqui já é certeza, né? Já estava aqui, ó, no início. Então vamos concluir aqui. Carlos é veterinário? Sim, verdade. Bruna não é farmacêutica. Bruna não é farmacêutica, você sabe que Bruna é farmacêutica, então é falso. Então, na letra A, você tem um VF. Na condicional, pessoal, VF é falso. Então, nesse caso, não é a letra A. Vamos para a letra B. A letra B tem um I. O I só é verdade se tudo for verdade. Vamos lá. Alberto é dentista. Correto. A gente descobriu que ele é dentista. Bruna não é farmacêutica. Isso é falso. Então, o I só é verdade quando os dois são V. Então, a letra B deu falso também. Letra C tem um ou. Lembra do ou? O ou só é falso quando os dois são falsos. Daniela é assistente social. É falso. Porque eu sei que ela não é. Bruna... Não. Alberto não é dentista. Também é falso. O ou é falso quando os dois são falsos. Então, não é a letra C. E, para finalizar, né, por exclusão, é a letra D. Mas vamos... Isso, foi dado no enunciado. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Daniela, se Daniela é assistente social, então, ó, se Daniela é assistente social, você sabe que ela não é, né? Então, falso, aqui, eu vou colocar nesse espaço aqui, falso. Se então, pessoal, se o se então aparece, se o primeiro é falso, o resultado já é verdadeiro, né? Porque já não é Vera Fischer. Mas vamos continuar aqui, ó. Bruna não é farmacêutica. Você sabe que ela é, né? Aí você diz, mas deu dois falsos. Mas na condicional, dois falsos tem resultado verdadeiro. Ou seja, onde é que você está vendo isso? Aqui, ó. Dois falsos, que não é Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Então, realmente, a letra D é a única correta, certo? E aí, pessoal, uma questão pesada, né?
prova aí de Macharanguape, agora 2022, né? Não foi moleza não, tá? E vamos mais uma do mesmo tema. Dessa vez nós temos 3 proposições e todas no ou. Bom, o nível, eu andei analisando as provas, né? É um nível médio, assim, né? Tem questões mais rigorosas, né? Porque também tem questões de matemática e questões que podem envolver probabilidade, que eles gostam de cobrar, mas na parte de lógica mesmo, a parte mais difícil que eu achei é essa parte de argumento, quando vem assim, né, como essa questão aí de Macharanguape, certo? Pronto, então, uma das minhas apostas mais fortes aí é essas questões de argumentação e de diagramas. Então, como eu estou fazendo aqui uma revisão, né, então eu faço nessas revisões as minhas apostas, né? Eu não vou colocar coisa que eu vejo que não vai aparecer. Então, essas questões que eu coloco nas revisões é exatamente, né, com essa proposta, né, de acertar as questões no dia da avaliação. Então, veja bem, ó, eu coloquei uma questão mais simples, né, comecei aqui com a questão mais tranquila, apenas com 2 proposições, certo? Com 2 proposições compostas de uma simples, né? Aí coloquei uma mais pesada, certo? Bem mais pesada, com 3 proposições compostas, envolvendo se então o ou. E agora eu vou colocar uma que envolve só o ou, né? Só o ou. Então, fazendo aí uma diversidade de modelos, né? Para acertar as questões. Então, o ou, pessoal, o ou é muito claro, né? Ele só é falso quando os dois são falsos. Então, para ser verdade, o ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. E as frases são todas no ou, todas no ou. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. É bom que você vai trabalhar só com a tabela. E outra coisa, as respostas é tudo no i, que é uma coisa boa. Porque o i só é verdade quando tiver tudo perfeito. Então, vamos escrever, né, as frases no ou. Tem a frase aqui, que é a frase simples, e a partir daí a gente vai descobrir. Então, vamos lá para a primeira. Jogo futebol, jogo futebol ou jogo vôlei. Primeira. Segunda, jogo basquete ou não jogo futebol. Jogo basquete ou não jogo futebol. Terceira, jogo tênis ou não jogo vôlei. Não jogo vôlei. E por fim, sabemos que ele joga tênis, certo? Veja que nessa questão, diferente da outra, né, ele não diz considere as frases verdadeiras, né? Mas você vai fazer isso, ó. Verdade. Então você vai supor que todas as premissas sejam verdadeiras. Como eu falei para você, uma só seria falsa, né, se ele colocar no enunciado, né? Tipo assim, a primeira é falsa e as outras são verdadeiras, né? Coisa desse tipo. Então, vamos partir aqui para a nossa solução, né? Partindo que ele joga tênis, isso é um fato verídico. Então, você vai procurar onde tem JT, né? Aqui, ó. Sabendo que joga tênis, né? Jogou tênis é verdadeiro. Ah, não jogou tênis, ok. Que eu já ia dizer que a questão não teria continuidade. Ó. Não, ele não jogou tênis, ó. Não jogou tênis. Então eu sei que ele não joga tênis, certo? Bom, e aqui está dizendo que ele joga tênis. Então mudou a frase, né? Negou, você muda de valor. Então aqui é falso.
Passo 2. E vai aquela história do ou que eu falei para você. Quando você diz que vai a um lugar ou a outro, supermercado ou banco, você tem que ir para pelo menos um dos lugares. Então, se você já não foi para o primeiro, você vai ter que ir ao segundo. Passo 3 é verdadeiro. E aqui nós temos a primeira conclusão. Ele está dizendo aí que não joga vôlei. E é verdade mesmo. Então, minha conclusão é que ele não joga vôlei. Certo. Agora vamos continuar para saber se ele joga futebol e joga basquete. Onde é que tem joga vôlei? Aqui, ó. Está o contrário desse. Então, se não joga vôlei é verdadeiro, jogar vôlei é falso. Passo número 4. E aquilo que eu lhe falei, o ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos um verdade. Então, o verdade está no outro lado, que é jogar futebol. Então, quando eu disser assim, joga futebol, você diz sim. Então, joga futebol, certeza. E agora, jogar futebol, ele disse que não jogava. Tá vendo? Ó? Aqui está dizendo que joga e aqui ele está dizendo que não joga. Quando ele joga é verdadeiro e se ele não joga é falso. Passo 6. E mais uma vez, o ou, ele só é verdade se tiver pelo menos um verdadeiro. E assim, desculpe que ele joga basquete também. Então, ele joga basquete, ele joga futebol e ele não joga vôlei. Como está tudo no I, né? Então só é verdade se tiver tudo legal. Então, por exemplo, quando ele diz aqui joga vôlei, já está errado, né? Jogar basquete está certo, mas tem que estar os dois corretos. Letra B, joga basquete está certo, joga futebol também está certo, e a alternativa dessa questão é a letra B de bola, certo? Observe que na letra C, não, jogar futebol está correto, mas o outro não está. E na letra D, jogar vôlei está errado e não jogar basquete também está errado, certo? Portanto, isso aí foi as minhas apostas no sentido de cair questões com argumentação, tá bom? Então, eu acho que essas 3 questões aí foram muito bem escolhidas para atender a essa ideia da banca, né? Da FUNCERN. E vamos continuar agora na nossa teoria, certo? Um pouco de teoria não tem nenhum, faz bem a todos, né? Antes das questões. Então, mais uma aposta, né? Sobre negação de proposições compostas. Então, vamos lá, pessoal. Negação de proposição composta. Conjunção. Conjunção é o I, né? Para você negar, você nega a primeira, certo? Nega a segunda e troca o I pelo ou, certo? Essa é a regra de negação. Isso tem um motivo, né? Mas aqui é só aplicar as regrinhas e pronto. Disjunção inclusiva. O que nós vamos fazer? Que é o ou, nega a primeira, ó, tá vendo o símbolo? Ó? Nega a segunda, coloca o símbolo de negação e troca o ou pelo I. Troquei. O ou troca pelo I. Condicional, a negação. Essa aí você não nega. Você lembra que eu estou negando aqui dos dois lados, né? Aqui você mantém a primeira, mantém é confirmar, né? Nega a segunda. E troca o se então pelo i, certo? Então essas são as regras principais, as que são cobradas normalmente. Vamos aqui é conhecido como regra do mané, né? Mantém e nega. Ela é bem conhecida como, lembre-se que você vai trocar o se então pelo i, né? E pode trocar o i pelo se então também, né? É bom lembrar, pessoal, que a negação do i é no ou, mas a negação do i pode ser no se então também, se você usar essa regra voltando, né? Como se diz assim. Vamos aqui para um bate rápido aqui. Negação de canto ou danço. Nega dos dois lados e troca o ou pelo i. Então você vai dizer o que aqui? Não canto e não danço. Pessoal, tanto o ou nega com i como o i nega com ou. Você pode voltar
e voltar como toda negação, certo? Se canto, então danço. Negação. Confirma a primeira e nega a segunda. Pessoal, se você chegar num show, né, de música, e a pessoa disser assim, a regra é essa, ó, se cantar tem que dançar. Aí você foi contra a regra, né? Você infringiu essa norma aí. Você cantou e não dançou. Você diz, olha, eu canto e não danço. Então você foi contrário à regra do programa, porque o programa dizia assim, se vai cantar, tem que dançar. Aí você cantou e não dançou, isso é negar, negar é ser contra. Confirma a primeira e nega a segunda, certo? Se somente se é uma regra que aparece de vez em quando. Eu não vi nenhuma questão da FUNCERN sobre isso, né? Mas eu vi outras bancas, tipo IBFC, Consulplan, né? Aí você diz, professor, qual é a negação do se somente se? É na disjunção exclusiva. Lembra daquela tabela que eu falei para você, que um era o contrário da outra? Pois então, estudo se somente se trabalho, ou estudo ou trabalho. Tá vendo? Quando eu digo eu estudo ou trabalho, eu estou querendo dizer que eu só faço uma das coisas, né? Então eu posso escrever assim, ó, estudo e não trabalho, ou então trabalho e não estudo. Pessoal, quando eu digo assim, ou estudo ou trabalho, eu não posso fazer as duas coisas. Se eu for estudar, eu não posso trabalhar. E se eu for, ou, né, outra possibilidade, se eu for trabalhar, eu não posso estudar. Tá? E por fim, né, uma observação que eu acho importante, né, aí você diz, professor, me diga uma coisa, a negação de uma bicondicional, você troca pelo ou e não mexe em nada, não pode alterar as duas, não? Pode também. É outra possibilidade. Tanto você pode negar mantendo tudo, como pode negar alterando tudo. Então, essas duas proposições que eu estou marcando aqui, elas são equivalentes. Tanto faz, elas têm o mesmo resultado. Então, se eu colocar ou estudo ou trabalho, eu também posso colocar ou não estudo ou não trabalho, que tem o mesmo valor lógico, certo? É só uma observação. Eu já vi uma banca, uma vez, colocar as duas respostas numa questão de negação, e por esse motivo ela foi anulada, porque tinha duas respostas corretas, certo? E vamos a uma questãozinha, negação, pessoal, fique de olho em negação, tá? Né? Falando em apostas, é uma outra que eu tenho. Então, primeiro, certo? Quando você for negar uma frase, ele coloca assim, a negação de... Aí, mesmo que ele coloque, é logicamente equivalente, mas ele está pedindo para negar. Aí você diz, pô, se ele está pedindo para negar que frase? Na conjunção. Sou aprovado no concurso de extremóis e não sou convocado. Beleza. Então, a regra, pessoal, é muito clara. Quando você tiver uma conjunção, você mexe na primeira, mexe na segunda e troca o conectivo de i para ou. Então, a frase dada foi isso aqui. Sou aprovado no concurso de extremóis e não sou convocado. Show de bola. Pediu para negar, se ele pediu. Pediu para negar. O que é que nós fazemos nessa negação? Trocamos o i pelo ou, e negamos dos dois lados. Então, na hora que ele diz assim, que você sou aprovado, você vai dizer, não sou aprovado no concurso de extremóis, ou, quando ele diz aqui que você não sou convocado, aí você diz que sou convocado. Então, pessoal, a negação é, se ele disser uma coisa, você diz outra, o contrário. Então, ele diz assim, sou aprovado. Aí você diz, não sou aprovado. Não sou convocado. Aí você diz, sou convocado. Altera tudo, certo?
e troco o I pelo OU. Então, nesse caso, a resposta dessa questão é não sou aprovado ou sou convocado. Alternativa letra B, muito simples, muito direta. Letra B, ó, não sou aprovado ou sou convocado. Beleza? Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Certo? E vamos para a próxima questão, que também é de negação. 2019, né, na cidade de Lages. E vamos ver. Primeiro, você vai analisar se ele pediu para negar, né? Aí você diz, onde é que está, professor? Está aqui, ó, negação. A frase é no se então. Negação do se então não pode ser em outro se então. Então, duas estão descartadas. Aí você diz, professor, a negação do se então é como, hein? Confirma a primeira e nega a segunda. Tá vendo? A primeira você confirma, a segunda você altera e troca o conectivo pelo i. Então, a frase original, né, do texto é assim. Se visito Lages, então sou feliz. Pediu para negar, você diz pediu. Pediu para negar. O que fazer? Confirma a primeira. Pessoal, confirmar é repetir a primeira. Você vai visitar Lages mesmo. E, apesar de ter visitado Lages, você não é feliz. Porque ele está dizendo assim, quem visita Lages é feliz. É o que ele está dizendo. Se visitar Lages, então sou feliz. Aí você diz, pois eu visitei Lages e não sou feliz. Negou, né? Contrariou. Então a resposta é a letra B também. Visito Lages e não sou feliz. Letra B, resposta da questão, tá? Ok? E vamos seguir, né? As de negação foi essas aí. Agora vamos conhecer as regras de equivalência, certo? Regras de equivalência. Pessoal, não importa aí, nós vamos, né? Coloquei aí as minhas apostas, né? Apostei aí em a parte de tabela, de argumentação, de negação, equivalência, um pouco cobrado, mas coloquei a questão que eu encontrei. E só para falar de uma regrinha bem rápida aqui, ó, que é a equivalência da condicional, chamado de contrapositiva. Tem mais, né? Mais comum a gente chamar de inverte e nega. Normalmente eu uso um X, né? Como essa estrutura que você está vendo aí. Nas minhas aulas eu uso um X aqui, ó, para dizer que a letra troca de lugar e nega. E a frase que eu gosto mesmo é se beber, ó, se então, tá vendo a setinha? Se beber, não dirija. Aí eu volto negando, se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Então é chamado de contrapositiva, certo? Por exemplo, se é brasileiro, ele não desiste. Aí voltando, se ele desiste é porque não é brasileiro, certo? Mais ou menos essa ideia aí de volta negando, certo? Você vem, ó, se beber, não dirija. Aí você volta, se dirigir, não beba. Volta e nega, certo? E tem uma equivalência também da disjunção, que é chamada de Neymar, tem vários nomes, né? Mas eu uso esse mapinha aqui, que eu nego só a primeira, com nega ou mantém, mexo só na primeira, ó, e a segunda fica normal. Então, se eu mexo na primeira, é a ação de beber, não bebo ou não dirijo. Tá vendo que eu conservei, ó, não dirijo, ó, eu mexi só na primeira, tá bom? Certo? E vamos aqui a uma pequena frasezinha que eu botei aqui, ó. Se estuda, então passo no concurso. Uma equivalência, aquela do X, né, que é a contrapositiva, você volta negando. Pessoal, ó, se estudo, passo no concurso. Se passo, é porque estudo. Não. Você tem que voltar negando. Você não volta com a mesma frase. Se estudo, passo no concurso. Aí você vai dizer aqui, se eu não passo no concurso, é porque não estudo. Ou então você diz assim, se eu não passei, então eu não estudei.
Tá vendo? Ó? Você vai, mas quando volta, volta negando. Se estudo, passo. Se não passei, é porque não estudei. E tem a outra, né, que é a do ou. Olha o esqueminha aqui, ó. O esquema é esse aqui, ó. A do ou você mexe só na primeira. Então você vai alterar a primeira, vai dizer que não estuda, troca pelo ou e depois vai dizer que repete, passa no concurso. Beleza? E vamos à questão que eu encontrei, né, 2022. Inclusive, essa questão foi anulada, ela não tinha resposta, mas eu adaptei, né? Eu coloquei a resposta correta e aí ela está certinha. Aí você diz, professor, mas como é que eu sei que é equivalência? Considerando a lógica matemática, uma afirmação equivalente à afirmação. Aí você diz, mas a frase aí está no ou, né? Beleza, a frase está no ou. E você sabe, né, que se uma frase estiver no ou, você pode passar por si então, né? Do ou você pode passar por si então, do si então você pode passar para o ou. Então, nesse caso, não tem outra escapatória, né? Porque se você olhar aqui, o ou passa por si então. Condicional. E embaixo tem outra condicional. Então, se a frase vier no ou, com certeza a resposta vai ser na condicional. Não tenha dúvida. Então, nesse caso, você pode até dizer que as duas primeiras estão erradas. Porque a frase que é equivalente à do ou só pode ser na condicional, né? Muito bem. E a regra é essa aqui. Pessoal, olha o esqueminha, né? Quando eu vou fazer essas questões, o que é que eu faço numa prova, né? Eu coloco a condicional, certo? Que é a base. Coloco outra condicional e coloco um ou, certo? Aí eu faço da seguinte forma. Um X, ó. Eu sei que as letras vão mudar de lugar, negando as duas, que é o inverte e nega, chamada de contrapositiva. E a do ou, eu boto um tracejado só aqui, onde o P vai alterar, mas o Q fica normal, certo? Então, quando vem as questões, eu coloco assim. Se a frase for na condicional, eu boto no meio, e do meio eu posso subir ou descer. Mas se a frase vier no ou, eu coloco ela em cima, como você vai ver agora, né? As questões estão fáceis, ó. Questões fáceis ou os concurseiros, as questões estão fáceis ou os concurseiros são inteligentes. Essa é a minha frase, é a proposição do enunciado, né? Aí você diz, e agora, professor, como é que você acha a resposta? Eu tenho duas opções, né? Eu tenho a do meio e a de baixo. Mas o esquema é o mesmo. Como é que você vai fazer? Coloca um pontilhado aqui e desço negando. Se as questões não estão fáceis, então os concurseiros são inteligentes. Se as questões não estão fáceis, então os concurseiros estão inteligentes. Então a letra D está correta. Essa questão eu acho que foi anulada porque aqui na segunda parte ele botou os concurseiros não são inteligentes, né? E a questão foi prejudicada por isso. Eu ajeitei aí e tirei. Mas eu tenho outra opção fora essa. Pessoal, essa opção está na letra B, certo? Na letra D. Eu teria também essa. Ó. Se os concurseiros não são inteligentes, então as questões estão fáceis. Também está certa. As duas estão certas, mas não pode, né? Só pode aparecer uma e essa que apareceu foi a letra D, beleza? Então, essa aí é mais uma questão, né, de equivalência, pouco cobrado pela banca FUNSED, mas é bom registrar essas regrinhas e esse modelo, certo, que eu imprimo na hora de resolver, tá bom? Que é bem legal, né? Eu acho que é um esqueminha que vai lhe ajudar demais se a questão for de equivalência, né? Eu acho que não precisa você neumar, neuma, não precisa, não há necessidade. Mas vamos lá. E agora nós vamos, né, para as últimas questões, né, mais primeira teoria, diagramas lógicos, mais uma das minhas apostas, né?
Pessoal, diagramas lógicos, você vai trabalhar aí com 3 desenhos, basicamente. Um dentro do outro, separado e entrelaçado. Basicamente, eu sei que tem mais situações, né? Que você pode, numa frase, ter mais de um desenho, mas basicamente são esses aí. E tem as proposições, certo? Um dentro do outro, você chama de todo A é B. Quando eles são inimigos, certo? Ó, quando você tem aqui um dentro do outro, você diz todo A está dentro de B. Quando eles são inimigos, nenhum A gosta de B. E quando eles são entrelaçados, algum A toca em B. Mas não é só isso, viu? Tem mais detalhes sobre isso aí. E eu vou lhe mostrar alguns aqui. Todo A é B é o pequeno, o primeiro é o pequeno, né, que é o A, e o grande, o segundo é o grande. Ainda tem mais coisas. Quando a gente diz que todo A é B, certeza que tem alguém aqui no meio. Fora isso, pode ser, não é certeza. Aí eu boto uma interrogação. Onde é certeza, eu coloco um bonequinho. E onde não tenho certeza, eu boto uma interrogação, porque ele vai dizer, é possível, né? Por exemplo, se eu dissesse assim para você, todo brasileiro gosta de futebol. Então, eu estou falando dos brasileiros, né? Eu não estou falando de estrangeiros. Então, por exemplo, se eu pegasse uma pessoa aqui, seria um estrangeiro que não gosta de futebol, né? Aí eu não sei se tem, né? Porque a frase era todo brasileiro gosta de futebol. Em nenhum momento ele diz aí dos não brasileiros. É por isso que, quando tiver um dentro do outro, certeza que tem gente no menor, pequeno. Aí você diz, professor, e se os conjuntos forem inimigos? Os de A não gostar de B e os de B não gostar de A automaticamente. Então, todos os de A não gostam de B e todos os de B não gostam de A. Tem gente nos dois lados e aqui fora é uma interrogação. E por fim, quando ele diz algum, é porque existe, né? Existe um A que gosta de B. Pessoal, ele só pode estar aqui no meio, né? Se ele existe, ele está no meio. O A está aqui, o B é esse, e existe alguém que gosta dos dois, né? Está no meio. Fora isso, ele diz alguma coisa a mais? Ele não. Então, não sei, é possível, é possível. Lembrando que o algum, ele tanto pode ser existe, como pode ser também considerado pelo menos um. Pelo menos um é sinônimo de existe e de algum, certo? São frases equivalentes. Então, pessoal, é essa a ideia, certo? E essa é uma das minhas apostas fortes para essa prova sobre diagrama. E nesse quadro temos um resumão geral para que se cair alguma coisa, você tá com esse resumo aqui. Mais uma vez, ó, todo A é B, um dentro do outro. Aqui essa bolinha porque tem gente, né? O nenhum, eles são inimigos. Tem gente nos dois. E o nenhum também pode ser chamado de todo não. Nenhum A gosta de B, todo A não toca em B. Dá na mesma coisa. E o algum é entrelaçado. Lembrando que o todo é uma frase universal, o nenhum também generaliza, é universal, e o algum é existencial. Todo A é B, você não pode dizer que todo B é A. Pessoal, se todo A é B, você não pode dizer que a recíproca é verdadeira. Por exemplo, todo natalense é brasileiro, mas você não pode dizer que todo brasileiro é natalense, né? Então, essa virada do A e B não pode, mas pode no nenhum. Nenhum A toca em B, nenhum B toca em A. Beleza. E pode no algum é também. Algum A gosta de B, algum B gosta de A. Lembrando e finalizando que o algum quer dizer existe, pelo menos um, e que o nenhum quer dizer não existe. Certo? Dito isso, vamos para a questão de prova. Vamos lá?
Normalmente ela vem assim, pessoal. Ó, duas premissas para você gerar uma conclusão. Às vezes ele bota um ano todo, outro ano nenhum, um ano todo, um ano algum, e é muito variado nisso aí, certo? As bancas são muito variadas. Mas a FUNSERN eu já vi, das questões que eu peguei, ele gosta muito de usar o algum com todo, né? Quando ele disser algum, pessoal, é entrelaçado. Geralmente eu começo com essas frases quando ele diz algum. Aí você diz, então você vai começar. Eu gosto de começar pelo algum, que ele é um termo particular. Algumas mulheres gostam de vaquejada. Então eu faço isso aqui, ó. Tá aqui mulheres, as pessoas que gostam de vaquejada, e já vou colocando uma mulher aqui que ela, né, por isso que eu gosto de começar do algum, porque eu já sei que tem alguém aí no meio, certo? E essa outra fase, quando ele diz assim, a pessoa que gosta de vaquejada vai aos parques, ele está generalizando, né? A pessoa, qualquer pessoa, né? Então ele está dizendo toda pessoa que gosta de vaquejada vai aos parques. Então o todo, como você sabe, né? É um dentro do outro e tem gente no pequeno. Então eu posso dizer que quem gosta de vaquejada vai aos parques. Então eu pego esse conjunto aqui, ó, das pessoas que gostam de vaquejada e coloco dentro das pessoas que vão aos parques. Aqui, ó. Quem vai aos parques, tá aí. Quem gosta de vaquejada vai aos parques. E nesses pontos que eu deixei em branco, né? Aí eu não sei se tem, e aí eu sou rígido nesse ponto, que é bom botar uma interrogação, porque aí você não tem certeza. Observe que quando eu coloquei entrelaçado, né? Tem gente no meio. E quando eu coloquei que quem gosta de vaquejada visita os parques, tem gente no pequeno, né? Tá aqui, ó. Essa pessoa aqui atende as duas coisas, tá bom? Então só precisa dela mesmo. Então não precisa colocar ninguém aqui nesse canto, tá bom? E aí vamos analisar as alternativas. Letra A. Todas as mulheres. Vou colocar aqui o apontador. Todas as mulheres vão aos parques. Pessoal, isso não é verdade. Porque pode ser, né, que tem uma mulher aqui que não vá ao parque, aos parques, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ele generalizou aqui, está errado. Apenas mulheres vão aos parques. Não. Tem mulher que vai ao parque, né? Mas pode ter pessoas que não são mulheres, né? Aqui, ó, não é mulher e vai ao parque assim mesmo, né? Então está errada a letra B. Existem mulheres que não vão aos parques. Pessoal, muita gente deve ter caído nessa informação. Mulher que não vai ao parque deve estar aqui. Mas aqui tem uma interrogação. E se tem uma interrogação, eu não posso afirmar que existe. Pessoal, eu só posso afirmar se existe aqui, ó, porque eu tenho certeza. Aqui eu não posso. Então, quando ele diz assim, existem mulheres que não vão aos parques, essas mulheres deveriam estar aqui. Como eu não tenho certeza, essa informação fica errada. Era para ele ter botado assim: pode existir, pode haver mulheres que vão aos parques. Aí tudo bem. Como ele diz que existe, está errado. E a letra D diz assim: se uma mulher não vai ao parque algum, então aí ele está colocando uma hipótese. Então, pessoal, se uma mulher não vai ao parque, ela está aqui. Então, se ela não vai ao parque, ela fica aqui. Então, ela não gosta de vaquejada, com certeza. Porque quem gosta de vaquejada está aqui, ó. E a mulher está aqui, portanto, ela não gosta. Então, pessoal, se uma mulher tiver nessa posição, com certeza ela não gosta de vaquejar. E aí, confirmado, alternativa D, uma boa questão, né, para uma avaliação, tá bom? Bom,
Bruno, na verdade, a letra C, ela realmente é uma pegadinha, né? Porque normalmente o aluno não coloca as interrogações onde deve. Então, como ele não bota a interrogação, aí quando ele lê isso aqui, que tem um espaço, ele acha que é obrigado ter alguém aí, certo? Esse erro é muito comum, muito comum mesmo. Então, o autor dessa questão já faz isso de propósito, certo? E ele coloca a resposta, a armadilha, antes da resposta que é a correta, certo? Mas muita gente deve ter se dado mal nessa questão aí por isso, tá? Mas fica um alerta, né? Quando você desenhar, comece pelo algum, certo? E coloque as interrogações onde os espaços você não tem certeza, e você vai ver mais uma questão semelhante a essa, certo? É isso mesmo. É, é isso aí que acontece. Mas vamos ver, essa questão é uma das minhas apostas fortes, da mesma forma de argumentação, e vamos lá para mais um aí, certo? Porque assim, você pode errar no treino, né? Na hora, não. Então, vamos ver o que é que ele diz aqui para a gente encerrar essa nossa última questão. Bom, pessoal, é só para, né, agradecer aí a presença de todos antes de finalizar. Espero que vocês tenham. Minhas aulas, né, sempre duram mais do que o que está previsto, porque não é só questões, né? Não é uma aula só de questões. Eu costumo, mesmo nas aulas de aqueles resumão, aulão de véspera, essas coisas, né? Eu costumo falar de um pouco da teoria, porque eu acho importante, né? Então, observe que eu fiz uma geral aí nesse programa de raciocínio lógico formal, né? Logicamente que não pude colocar questões de probabilidade, nem outras que envolvem matemática pelo tempo, né? Certo? Questão de sequência, né? Questão de associação lógica, né? Que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu acho que o objetivo era esse, é focar na banca FUNCERN com relação que eu acho que vai cair de lógica formal, que é de tabela, de argumentação e de diagramas, né? E negação, equivalência, né? De quebra, né? Então, vamos lá. Então, agradeço a todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado aí do desenrolar. Essa live vai ficar gravada, né? Você vai poder rever, certo? Raciocínio sequencial, na verdade é assim, ó, o raciocínio sequencial que ele fala é de sequências lógicas, né? Sequências lógicas. Não bem análise combinatória. Mas eu vi umas provas que tinham algumas questões de análise, mas teria que bater no edital, né? Assim, tipo, como é que se analisa? A questão, para mim, a questão de análise combinatória, se ele cobrar, foge um pouco a programação que está lá, certo? Mas eu vi algumas provas com esse, assim, raramente, mas vi duas questões, e olha que eu peguei muitas provas, né? Umas 10, 15 provas. Aí não olhei o edital para ver se tinha alguma coisa de contagem, né? Porque quando tem análise combinatória, normalmente ele bota problemas de contagem, certo? Então, eu acredito que não vai aparecer análise combinatória nessa prova diante do programa que está. Mas banca é banca, né? Cabeça de elaborador sabe como é. A gente, às vezes, somos pegos de surpresa, né? Mas o que se faz? Se investiga, né? Para ver se em outras provas, no mesmo edital, porque além das questões, né, você tem que analisar o edital, se bate e se ele colocou em algum momento isso aí, né? Beleza? Mas eu acho que não deveria, mas a gente nunca, né? Probabilidade sim, está muito claro lá que vai cair probabilidade, né? E eles exploram a probabilidade. Não é muito, mas tem lá a questão de probabilidade. Eu vi, eu não coloquei nessa live porque para não ficar mais extensa do que já está, né?
Mas vamos lá. Então, o objetivo foi a parte formal, né, da lógica, e vamos lá para mais uma questão, que é uma das minhas apostas, como já falei, né? Questão de diagrama que envolve todo e algum. Observe que você tem aqui, ó, mais uma com todo, né? Ó. Opa. Uma frase com todo e uma frase com algum, né? Às vezes cai todo e com nenhum, algum com nenhum, certo? Então, nós temos aqui todo concurseiro deve estudar lógica e alguns moradores do Mato Grande são concurseiros. Sendo, a afirmação conclui-se que. Observe que dessa vez ele botou um se aqui, né? Botou um se então, né? Outro se então, né? Que já é mania deles mesmo, ó, botou dois se então. E vamos analisar pelo nosso comércio. Aqui o todo A é B e tem um algum também, certo? Lembrando que o todo é um dentro do outro e o algum é entrelaçado. Então, eu vou começar pelo algum. Eu acho melhor, né? Assim, porque o algum, na verdade, ele é algo particular. Então, a minha frase vai ser começando pelo algum aqui. Alguns moradores. Então, vou já entrelaçar aqui, ó. Moradores do Mato Grande. Alguns moradores do Mato Grande são concurseiros. Aí eu já vou, ó. A intenção de começar com algum é esse bonequinho que eu já escrevo ele no lugar certo. E depois tem o todo, né? Todo concurseiro deve estudar lógica. Mais uma vez, pessoal, ó, na mesma posição, ó, os concurseiros devem estudar lógica. E aí, como o elemento que está no pequeno, ele já está aqui, né? E o elemento que está no algum também, então não preciso mais de elemento nenhum, eu só preciso colocar o que eu não tenho certeza, e isso é uma coisa muito importante, você vai ver, certo? Vamos para a primeira alternativa. Se, certo? Vamos aqui para a primeira. Se João é concurseiro, pessoal, João é concurseiro, ele está aqui dentro, então ele é morador do Mato Grande. Não necessariamente, porque ele é concurseiro, ele pode ser morador do Mato Grande ou não. Então, a primeira não se completa, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. A conclusão aqui está incoerente. Letra B. Todo morador do Mato Grande estuda lógica. Isso não é verdade. Os moradores do Mato Grande estão aqui. Nem todos estudam lógica, porque pode ter alguém aqui. Pode ser que todos estudem, mas pode ser que tenha alguém aqui fora. Então, não posso afirmar que o conjunto Mato Grande está dentro do Estudam Lógica, né? Porque exatamente a opção de estar aqui alguém, né, faz com que a letra B fique errada. Se Maria estuda lógica, pessoal, Maria estuda lógica, ela tem que estar aqui. Então, ela é concurseira. De jeito nenhum. Pessoal, todo concurseiro estuda lógica. Mas todo mundo que estuda lógica é concurseiro? Não, a volta não. Então, Maria pode estudar lógica e não ser concurseira se ela estiver bem aqui, por exemplo. Então, mais uma vez, a letra D está correta. E aí, reforçando, né, aquele erro da questão anterior, né, que agora sim, ó, alguns moradores do Mato Grande podem, tá vendo? Não é certeza, não ser concurseiro. Agora ele acertou. Alguém de Mato Grande pode não ser. Pode. Ele não está dizendo que é. Ele está dizendo que pode, é possível, né? Então, essa interrogação, onde tem interrogação, pode haver, mas não é certeza. Então, realmente, eu acho que é uma questão que merece cuidado, certo? Você, na hora de desenhar, você tem que colocar as interrogações, beleza? Para você viu que são questões parecidas, né? E dessa vez ele atingiu o momento certo, porque na hora que ele disse assim que pode, né? É porque ele não tem certeza, certo? Pode haver, não é certeza. Bom, pessoal, e aí terminamos, né, essa aula.
né? Agradeço a todos. Eu acho que vocês devem rever isso aí. Entrar, né, conhecer mais a nossa equipe, né? Você tem o link aí, você entra, né, na aula, conhece a nossa equipe, porque toda semana agora nós estamos publicando aulas, lives, né? Temos também curso completo, curso isolado, né? Temos uma diversidade, né? Se você quiser conhecer melhor, certo? As interrogações salvo. É isso aí, Bruno. Bruno Andrade é meu primo, né? Quer dizer, eu sou Andrade também. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos, certo? E vamos lá, vamos para frente, vamos brigar por essas vagas aí, certo? Não esqueça de dar o like aí, né? De compartilhar, né? É importante para a gente, né? Também tem o meu Instagram, né? Que eu estou movimentando, né? Tá aqui, ó, professor Sandro Rodeiro. Lá tem dicas também, né? Vou publicar alguns resumos, né? Esse material que eu uso, né? De slides, né? E aí, certo? Até a próxima, pessoal. Vou fechar aqui, viu? Para a gravação.